Olá, meus amigos, que o Espírito de Deus venha sobre todos, de forma que todos os que participam desta live venham receber a direção, a instrução, a orientação que sai do trono de Deus, da boca de Deus, para que todos sejam abençoados, para que todos sejam livres, para que todos possam ter um novo espírito, um novo coração. Novo espírito, novo coração. Porque o coração que a gente tem, mesmo o novo coração, a gente tem que tomar cuidado. Eu contei a experiência que nós tivemos quando jovem. Nós insistimos em satisfazer o desejo do nosso coração, independentemente da vontade de Deus. Porque normalmente, o coração é inimigo de Deus. O coração do homem normal, natural, já é inimigo de Deus. Mas quando a pessoa recebe um novo coração, ela tem consciência do que é certo e do que é errado. Mas na minha experiência, e Deus permitiu isso para que eu aprendesse, graças a Deus, na minha experiência, eu insisti em satisfazer o meu coração, independentemente da vontade de Deus. Porque eu disse, Senhor, está aqui escrito, e eu quero isso que está aqui. O Senhor disse que tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Então, está aqui prometido, eu quero. Eu quero isso. E o que eu queria, eu consegui. Só que passaram alguns meses e eu descobri, não muitos, mas alguns meses depois eu descobri que não era a vontade de Deus, porque não satisfazia a minha cabeça, o meu espírito. O meu coração estava satisfeito, mas a minha cabeça não estava, porque sentia que tinha alguma coisa errada. E quando a gente usa a fé do coração, a gente tende a errar feio. Feio por quê? Porque a gente a gente apoia a nossa fé na palavra de Deus. Está aqui escrito. Está aqui escrito. O Senhor disse que pedireis tudo. E isso que eu pedi está dentro, está incluído. Então, eu errei, falhei. E depois me arrependi. E graças a Deus, foi o Espírito Santo mesmo, pessoalmente, que iluminou o meu entendimento e fez-me ter coragem para voltar atrás, desonrar a minha palavra que eu havia empenhado. Eu havia empenhado minha palavra, mas eu tive que abrir mão e era a vontade de Deus, soberana na minha vida. Então, eu deixei o orgulho de lado e me submeti. E graças a Deus, olha, eu vou dizer para você uma coisa, eu não posso dizer para você, eu não tenho palavras para exprimir para você como eu louvo, agradeço e dou graças a Deus por Ele ter me tirado daquela enrascada. Porque eu iria fazer o pior negócio da minha vida, que era um casamento que não era a vontade de Deus.
E se eu falhasse naquele casamento, que eu iria falhar com certeza, a minha fé, a minha alma estaria correndo risco de se perder. Então eu não queria isso, de forma nenhuma. Porque antes eu via os problemas que os meus irmãos casados tinham com suas respectivas famílias, marido ou mulher. E então eu não queria aquilo para mim. Eu orava a Deus, ó meu Deus, e orava de todo o meu coração, não me deixe fazer um mau casamento. Pelo nome do Senhor Jesus, não me deixe casar mal. Tem que ser uma pessoa de acordo com a tua vontade. Porque se não for, não vai dar certo. Se não for de acordo com a tua vontade, eu vou errar. Eu vou errar. E o que será da minha vida? Então, ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor. Então, hoje, nós temos uma família, são 53 anos de casado, 54 anos que a gente se conheceu, Esté e eu. Então, graças a Deus, eu posso falar de casamento, eu posso ensinar sobre o casamento. Não somente eu, mas os meus colegas, o próprio Renato, Cristiane, o Júlio e a Viviane. Então, mais de 30 anos casados. Olha que maravilha. Vivem como dois pombinhos. Como eu vivo com a Esther, somos dois pombinhos. Nós vivemos muito bem, somos perfeitamente felizes. E isso não é pela posição que nós ocupamos, nem pela condição material de forma nenhuma. Porque essa felicidade aconteceu no dia em que nós selamos a nossa união. Começou lá, mesmo com lutas, dificuldades, problemas, com respeito à manutenção do casamento, no caso, ou melhor, sustento da família. Graças a Deus, ele não nos deixou faltar nada, mas tivemos apertos, dificuldades, mas vencemos tudo isso. Então, minha amiga e meu amigo, nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, não somente eu e minha família, mas também os demais bispos, pastores. E na Igreja Universal do Reino de Deus, quando o pastor vai mal no seu casamento, todo o ministério dele acaba. Então ele não tem condições de ser um oficial da igreja, porque o pastor, ele tem que guiar as suas igrejas. E para ele guiar as suas ovelhas, para que ele possa guiar as suas ovelhas, ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser o exemplo. Então, quando o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus se desentende e desfaz o casamento, então ele não serve para ficar como pastor. Ele pode servir para outra tarefa. Tarefas administrativas, mas não na condução das suas ovelhas, porque ele tem que ser o exemplo. E graças a Deus, Deus nos tem dado muitos pastores, graças a Deus. Quando o pastor se desvia, ou o bispo se desvia, há um problema, então imediatamente ele é separado, nós não podemos ficar com ele. Se a doutrina bíblica, a doutrina da palavra de Deus, e essa é a nossa doutrina da fé. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, porque o casamento tem tudo a ver com o relacionamento entre nós e Deus. Você sabia disso?
Pois é, porque o casamento, o matrimônio, marido e mulher, é um tipo, é um símbolo, é uma representação do casamento entre o homem e Deus. Jesus é um noivo, a Bíblia chama Jesus de um noivo. E a igreja dele é a noiva. Jesus é o cabeça, o marido é o cabeça, a mulher é o corpo, até o pescoço. Então, esse é o corpo do marido e da mulher, que representam a aliança de cada um de nós com Deus. Então, há uma unidade em espírito, em amor, em respeito, em consideração. Há uma unidade do marido com a mulher e vice-versa. Assim como há uma unidade do relacionamento nosso com Deus. A Bíblia diz que aquele que se ajunta com o Senhor, quer dizer, que se casa com o Senhor, é um espírito com ele. Então, nós levamos muito a sério o casamento. Casamento para nós é sagradíssimo. É sagradíssimo. Mais do que os filhos, mais do que tudo. O casamento é algo muito sério. Olha só, quando a gente fala em casamento, a gente fala também no relacionamento com Deus. Quando a gente fala em relacionamento com Deus, a gente fala do reino de Deus. Veja só o Espírito de Deus nestas palavras que eu vou ler para vocês de Jeremias, capítulo 32, de 37 ao 42. Jeremias 32, versículo 37. Ele diz assim, Deus falando, aqui é Deus falando, eis que Deus está falando, eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Quer dizer, Deus se ira, Deus fica furioso e Deus fica indignado. E ele manifestou essa ira, furor e grande indignação para com o seu povo, os filhos de Israel, que ele teve tanto trabalho para construir. E esse povo foi rebelde. Esse povo se converteu ao paganismo. Esse povo deixou a lei de Deus. Ele tinha recebido a lei de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, mas ele se prostituiu e se entregou aos deuses de pau, de pedra, de metal, à idolatria. O povo de Israel se entregou à idolatria. Então Deus ficou irado, furioso e com grande indignação. Mas ele diz, por causa dessa ira, furor e grande indignação, Deus os lançou fora da terra. Eles foram jogados, lançados para fora da terra, eles ficaram espalhados, espalhou tudo ficou espalhado. Quer dizer, a família de Israel, o povo de Israel ficou dividido, subdividido, espalhado por toda a terra, todas as terras, tudo dividido. Quer dizer, não tinha terra mais. Deus os espalhou. Deus fez isso, o próprio Deus fez isso. Por quê? Porque o seu povo foi corrupto. Esse povo foi corrupto, se prostituiu, virou as costas para Deus. Então, por causa da sua ira, furor e grande indignação, eu os mandei para longe. E aí ele diz, aqui ele diz, eu os trarei de volta
de todas as terras, para onde os tenho lançado. Aí diz, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. É o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Tem o reino de Deus. Quando nós entramos no reino de Deus, nós, ao constituirmos a família, nós trazemos o reino de Deus para dentro da nossa casa. Então, na minha casa, a paz. Nós temos um pedacinho do céu. Na minha casa, na casa dos pastores, dos bispos, da Igreja Universal do Reino de Deus, tem sido assim. Se você pudesse entrar numa das casas dos pastores, você ia ver paz. Você ia ver aquela unidade espiritual, aquela unidade em espírito, ali naquela casa, naquele lar. Por quê? Porque Deus é o Senhor, é o único Senhor. E o casal é a igreja, representa a igreja do Senhor Jesus. Então ele diz assim, muito legal, isso aqui é muito glorioso. Ele diz assim, eles serão o meu povo, quer dizer, aquela família será o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração. Um mesmo coração, está aqui escrito. E lhes darei um mesmo coração. Quer dizer, quando nós nos casamos, Esther e eu, tornamos-nos um só coração. O que desagrada a Esther, desagrada a mim. O que me desagrada, desagrada a Esther. Então, o que eu faço para que eu não seja desagradado? Eu não desagrado a Esther. O que é que ela faz para não me desagradar? Ela não desagrada a si mesma, ou não me desagrada, e ela não vai se desagradar. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Está entendendo o espírito do casamento, o espírito da união matrimonial, o espírito do reino de Deus? Então, na minha casa tem que ser um pedacinho do reino de Deus. E é, graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu vivi no meio de 7 irmãos, cada um com as suas respectivas famílias. Eu via garfo, faca, talheres de um lado para o outro, julgando. Era um inferno na casa de alguns deles. Inferno. Problemas e mais problemas. Mas Deus me deu uma família perfeita. Graças a Deus. E nessa família, o Senhor é o único Deus. Só Ele é digno de toda honra e glória e louvor. Então, nós temos no nosso lar um pedacinho do reino de Deus. Aí ele diz assim, lhes darei um mesmo coração. E um só caminho. Jesus é o caminho, não é? Não diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Olha só que maravilha. Deus, minha amiga, meu amigo, e aliás, essa é a proposta que nós temos para esse dia 18 da semana que vem, na sexta-feira santa. A reunião em todos os estados, em todo o mundo. A sexta-feira da paixão vai ser a sexta-feira da reunião dos filhos de Deus com o seu Pai. Você resolvendo o seu problema familiar, você vai resolver o seu problema com Deus. Você, para resolver o seu problema com Deus, você vai resolver o seu problema familiar. Porque Deus é família.
Deus é família, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. E todos os que são filhos dele, nascidos da água e do Espírito Santo, têm o mesmo Espírito, a mesma fé, um só coração, um só Espírito. Aleluia. E ele diz, ele diz, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem. Para o seu bem, não é para o bem de Deus, não, porque Deus é Deus, Ele não precisa de nada, Ele não precisa da gente, não. Ele não precisa de você, não. Ele não precisa que você creia nele, não. Ele não depende disso, não. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Pai eterno. Então, quando Ele se oferece para nos abençoar, e só os loucos, os estúpidos, não aceitam isso. Porque Ele só quer o bem nosso, todos os dias, para que me temam, me respeitem, me honram, todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. Sexta-feira que vem, nós vamos ter essa reunião ao pé da cruz, a oração ao pé da cruz, pela família, pela sua família. Porque como uma pessoa pode ser feliz nessa terra se tem os seus familiares perdidos, não é verdade? Então, vamos clamar a Deus pela família, pelos pais, pelos filhos, pelo marido, pela esposa, enfim, pela família. Aí, ele fala mais, e farei, olha só, e farei com eles uma aliança eterna. Aliança eterna é um casamento eterno, é um matrimônio eterno. Aliança com Deus é matrimônio. Aliança com Deus é matrimônio. É o verdadeiro. Os matrimônios, os casamentos feitos hoje, são justamente um tipo da aliança com Deus. Quando você empenha a sua palavra para com o seu marido, se empenhou a sua palavra para com o seu marido e vice-versa, você fez uma aliança com ele, aqui na terra, para viver aqui na terra. Representa a sua aliança com Deus. Isso é muito forte, minha amiga e meu caro amigo. Farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar, olha só, farei com eles uma aliança eterna, um casamento eterno, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Olha só, e porei o meu temor nos seus corações. Porei o meu temor nos seus corações para que nunca se apartem de mim. Deus não quer que nenhum se aparte dele. Ninguém. Ele quer todos os seus filhos junto com ele, como um só espírito, um só coração, com Deus, aleluia, uma só família. E alegrar-me-ei deles, olha, Deus quer se alegrar conosco, fazendo-lhes bem, novamente aproveitando fazer bem, ele fala várias vezes, fazer-lhes, e farei com eles uma aliança eterna, e para fazer-lhes o bem. E depois, aqui novamente ele diz, e alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-lo-eis nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Pô, isso é muito forte, isso aqui é demais, isso aqui arrebenta. Deus está empenhando a sua palavra, jurando com a sua palavra. Olha só que coisa extraordinária. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, plantá-los-ei nesta terra firmemente, essa família, o reino de Deus, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Foi o que Jesus fez. Você sabe que uma aliança, um casamento,
envolve sangue. Sabia? Você sabia que a aliança, antigamente, quando duas pessoas faziam aliança, faziam sociedade, ou faziam juramento entre si, então tinha que correr sangue. Então eles pegavam um animal, partiam ao meio, colocavam as partes do animal de um lado e de outro, umas de frente das outras, e então as duas pessoas que faziam aliança, tinham que passar no meio daquelas partes dos animais. Então correu sangue. Então significava o seguinte, olha, as pessoas que faziam aliança passavam pelas metades das partes dos animais, entre as partes dos animais. E eles estavam dizendo assim, olha, se eu não cumprir a minha parte para com você, você vai ter o direito de fazer comigo o que foi feito nesses animais. Você pode me matar e dividir meu corpo. Deus fez essa aliança com Abraão. Deus fez aliança com Abraão. Deus passou no meio das partes dos animais numa labareda de fogo. Você pode ler em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 15. Deus fez aliança com Abraão, assim. E Deus fez e faz aliança conosco quando entregou Jesus na cruz. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus e dar a vida dele em aliança com o seu sangue por aqueles que nele creem. Quem crê em Jesus faz aliança com Deus, entra em aliança com Deus. Deus é o seu aliado, porque Deus se compromete para com aqueles que fazem aliança com ele através do seu Filho Jesus, do sangue dele corrido na cruz. Deus se compromete a fazer-lhes o bem, salvá-los. E diz lá, o Senhor diz, farei com eles uma aliança. Então Deus fez aliança conosco através de Jesus. Na Santa Ceia, nós temos essa aliança. Nós temos essa aliança. Na Santa Ceia, nós temos o corpo, que representa o corpo de Jesus, e temos o sangue, o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Quando nós nos casamos, Esté e eu nos casamos, ela era virgem e correu sangue. Porque tinha que correr na lua de mel. Aquele sangue era testemunha da nossa comunhão, da nossa entrega, da nossa aliança. Então nós não poderíamos quebrar aquela aliança, porque foi feita com sangue. Quando as pessoas quebram essa aliança no casamento, no matrimônio, elas sofrem horrores. E aí diz, mas por quê? Por quê? Por quê? Por que eu fiz isso? Por que Deus fez isso comigo? Não, Deus não fez. Ele instituiu a sua palavra, sua lei, as suas normas, sua disciplina. Quem sai dessas normas, ou quem não obedece essas normas, vai sofrer naturalmente, vai colher os frutos da desobediência, como aconteceu com Adão e Eva, que foram expulsos do jardim. Mas quando as pessoas entendem esse propósito de Deus, Deus quer fazer bem a todos. Ele não quer se irar, ficar furioso ou ficar indignado com a gente, não. Mas quando ele nos dá o melhor, as alianças passadas eram feitas com animais. Deus fez aliança com Abraão, houve o animal, houve os animais que foram partidos ao meio, e o próprio Deus passou no meio daquelas partes dos animais, e ele estava dizendo para Abraão, olha Abraão, se eu não cumprir a minha promessa, a minha palavra,
que eu empenho com você, você vai ter o direito de fazer comigo o que foi feito com esses animais. É claro que Abraão jamais iria quebrar a aliança com Deus. Mas Deus estava empenhando a sua palavra. Se eu não fizer com você o que eu tenho prometido, então você vai ter o direito de fazer comigo. Deus, partir-me. Deus é muito grande, minha amiga, e muito grande mesmo. Ele é extremamente grande e glorioso. E com Jesus, ele mostrou isso, ele deu o corpo dele. Ele veio ao mundo, se humilhou, tomou forma humana. Só em tomar forma humana é uma humilhação. Já pensou o eterno, glorioso, todo-poderoso, que é espírito, é verdade, santidade, assumiu o corpo humano e está sujeito durante 33 anos e meio a esse corpo que defeca, que urina, que tem que comer, que tem que dormir, que tem que descansar, que se aborrece, que esse corpo que é deteriorável, Jesus assumiu esse corpo e nesse corpo ele levou toda a maldição do pecado, toda a maldição da corrupção, toda a maldição de todos os que nele creem. A pessoa não precisa merecer para crer nele, não. É só ela crer, é só ela querer, é só ela querer que ela vai crer. E quando se crer, se casa, se faz aliança, se aceita. Então Deus fala aqui, e alegrar-me-ei deles, que é o que Esté e eu vivenciamos essa alegria até hoje, 53 anos, graças a Deus. E vamos para os 54. E depois, até Deus quiser. E alegrar-me-ei deles, diz o Senhor, fazendo-lhes bem, plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Olha, minha amiga, meu amigo, Deus precisava empenhar essa palavra? Não, ele não precisa de nada. Deus não precisa de nós é que precisamos dele. Porque assim, diz o Senhor, como eu trouxe este povo todo, este grande mal, olha só, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. Ou seja, que lhes tenho apresentado, jurado, empenhado a minha palavra. Deus quer o bem para você, para sua família. Jesus, quando disse eu vim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida abundante começa no casamento, na união com a pessoa que você gosta, que você tem prazer, que você se sente bem. Aquela pessoa com quem você casa e se faz um só corpo, aquela pessoa representa Deus. E você representa Deus para ela. É o casamento. É a aliança com Deus. É isso que o eterno Deus Todo-Poderoso faz com você que me assiste nesse momento, através do Filho dele, Jesus. Jesus foi o Cordeiro que foi partido na cruz, para que nós pudéssemos, através dele, chegar ao Pai, aceitar os termos daquela aliança e, finalmente, viver em paz com Deus e ser feliz. Mas isso tudo, meu caro, minha amiga, vem a partir da fé inteligente, da fé que decide, eu quero isso
ou eu não quero. A gente tem que decidir aqui, não no coração. Se a gente decidir a fé no coração, a gente está aflito. A gente vai para a roça. A gente vai para a roça. Por quê? Porque o coração, ele aspira sentimentos, desejos, cobiças. Ele aspira ser satisfeito. Mas quando a pessoa recebe um coração de Deus, um coração novo, ela tem consciência de que a vontade do seu coração agora é agradar a Deus. E eu, naquela altura da minha experiência, eu falhei, mas a misericórdia do meu Pai, a misericórdia de Deus me alcançou. E aqui estou eu, 55 anos depois desse episódio. 55 anos fazem. E graças a Deus, minha amiga, meu amigo, Deus quer fazer isso com você. Isso é sorte? Não, não é sorte, não. Isso é a cabeça que pensou de acordo com os pensamentos de Deus. A cabeça que aplicou os pensamentos de Deus, as regras de Deus. A cabeça que entendeu o raciocínio, a inteligência, entendeu o propósito, o plano de Deus e aceitou. Isso é uma decisão, não depende de sorte. Eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu já falei isso muitas e muitas vezes e continuo falando. Eu não quero sorte. Eu não preciso de sorte. Eu não preciso de sorte, porque eu sei que a sorte vem da mesma fonte, o inferno. A sorte e o azar andam juntas e vêm de uma mesma fonte, o inferno. Mas quando a gente usa a nossa cabeça, que Deus nos deu para pensar, e colocamos a cabeça na palavra dele, então Deus nos dá sonhos. Sonhos que venham se tornar realidade. Foi o que ele fez com Jacó. Ele deu sonho a Jacó. Mas um sonho que se tornou realidade, enquanto Jacó obedecia a sua palavra. Amiga e amigo, só depende da gente. A sua vida depende de você. A sua vida depende de você. Só da sua cabeça. Se você decidir mudar a sua vida, aqui na sua cabeça, de acordo com a palavra de Deus, isso vai acontecer. É a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa, que pesa, que avalia, a fé que raciocina. Essa é a fé que o mundo odeia. Porque o mundo não quer que a gente pense. O mundo quer que a gente sinta. Porque quando a gente sente, dá vazão aos sentimentos, a gente se inclina ao Deus chamado coração. E o coração é corrupto ou corruptível. Ora gosta de uma coisa, ora enjoa e quer pegar outra coisa. O coração é volúvel, mas a cabeça não. Quem tem a cabeça na palavra de Deus, esse vence. Vence sem depender de ninguém. Vence pelo seu próprio mérito. Vence porque crê na palavra de Deus. Vence porque Deus lhe dá a fé na sua santa palavra e ela obedece. E então, pelo seu mérito, pela sua luta, pelo seu sacrifício, ela conquista, porque Deus é com ela. Deus nos tem dado o Espírito Santo que nos guia a essa conquista, a essa vitória. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, hoje é dia da terapia do amor. Hoje é dia do pensar no amor com inteligência. Pensar em casamento com sabedoria, com inteligência. Usar a inteligência para
achar a pessoa certa para fazer par com você e fazer você e ela um só corpo, uma só carne, um só espírito, um só coração. Deus abençoe, então, e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.